Vamos brincar um pouquinho de teologia sistemática. Os calvinistas, né, costumam se ancorar, né, se apoiar em Paulo para sustentar a doutrina da dupla predestinação. E aqui também a carta é iniciada falando dos eleitos, né, da comunidade. Mas também está escrito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Né? Os calvinistas, né, fundamentalistas, vão dizer que todos não são todos individualmente, mas são todos os tipos de gente, de todas as culturas, todas as etnias, todos os segmentos sociais. Né? Gostaria de ouvir, né, em 2 minutos de cada um de vocês, como vocês leem essa questão, né? Especialmente o Emerick, que é pastor de uma igreja calvinista, né, de primeira onda. Vamos começar aí, 2 minutos para cada um, até porque a gente está com um tempo avançado. Aí quando estiver faltando 30 segundos, eu dou um toque. Começa com você. Você olhou para minha testa e falou que eu sou calvo, né? Calvinista, né? Boa. De fato, é verdade. Júlio, eu podia responder a você com Tito: evite as divagações, as polêmicas, né? Os assuntos que não acrescentam tanto, né? Então, leia aí o 3º capítulo de Tito para você ver como é que lida com isso. O tema da sã doutrina é o tema principal da doutrina, do conteúdo da carta a Tito, né? E essa sã doutrina que Paulo faz questão de valorizar é a respeito da graça de Deus. O tema da graça, por sinal, é um dos temas que está presente lá nas cartas eclesiásticas e que está também nessas cartas pessoais. E o apóstolo Paulo, que tinha muita intimidade com Tito, como nós falamos, aliás, gosto de pensar naquela ideia quando Paulo fala: Tito, o meu filho, o meu verdadeiro filho, um filho legítimo, que se converteu por Paulo e foi colocado por ele por exercício de um bispado lá. Isso tudo acontece pela maravilhosa graça de Deus manifesta na vida dele. Então, eu acho que o tema da graça, Júlio, ele traz uma dificuldade quando você vai fazer a leitura do que alguns designam de dupla predestinação. E eu gosto de fazer a leitura dessa dupla predestinação, que é um postulado do calvinismo, usando o teólogo suíço Karl Barth, que foi o maior teólogo do século XX. Ele dizia que todos nós somos predestinados em Cristo. E eu acho que aqui que está o segredo. A graça de Cristo é para todos, Cristo morreu para todos, e todos se encontram na cruz de Cristo, porque esta é a graça que atinge as pessoas indistintamente. Então, eu acho que nós temos que olhar a carta a Tito, valorizando esse termo da graça, que é um termo muito forte, e que eu acho que a graça é maior do que todas essas outras coisas de menor importância, que até dividem um pouco as visões aí do próprio protestantismo. Como dizia Barth, né? Jesus foi o condenado e o eleito, né? Sim. Foi o rejeitado, né, e o escolhido de Deus. Aprecio bastante o Barth, é um dos meus teólogos prediletos. Fernando Oliveira, entre os batistas também tem uns calvinistas aí ferrenhos, né, que rangem os dentes. Tem. Quando você fala de dupla predestinação, você está falando daquilo de supralapsarianismo e infralapsarianismo? Isso, que Deus escolheu alguns para ir para o inferno e olha o nome dessa coisa, né, que a gente vai criando. Mas, olha, eu não estou fugindo da raia, não, Júlio, mas eu gostei da resposta do Wilson e fico com a resposta dele. Me encanta muito, nas cartas de Paulo, sobretudo, e por que eu falo isso? Porque, às vezes, eu ouço muita crítica a Paulo. Porque Paulo era muito rígido, ele era machista, ele era legalista, não sei o quê. Rapaz, eu admiro tanto esse camarada, Paulo, assim, primeiro porque ele teve uma experiência de pregar o evangelho, onde o evangelho não era conhecido, onde a lei mosaica não era conhecida, onde qualquer noção daquilo que a gente chama de
religião hebraica ou judaica era conhecido. Ele vai num universo absolutamente diferente, né? Anunciar uma ação de Deus que é, para o judeu, escandalosa, e para o gentio, que é esse mundo que ele chega, é uma loucura, né? E uma das coisas que o apóstolo Paulo mais enfatiza, e também aqui em Tito, e quando ele fala da fé, que é esse conjunto doutrinário, mas que é sustentado na graça de Deus, é o ensino fundamental de Paulo. E eu penso que o tema da eleição, 30 segundos. ele gera muita tensão. Acho que nós temos uma limitação. Nós não, deixa eu falar então de mim. Eu acho que eu tenho uma limitação muito grande para compreender essa ação de Deus chamada eleição, mas eu olho muito mais para esse sentido mais amplo do que a graça de Deus representa na vida da humanidade, feita por meio de Jesus Cristo lá na cruz e na ressurreição.